Comunidade cativante. Iniciamos na semana passada, no domingo passado, esta nova série falando sobre uma comunidade que não é uma comunidade qualquer, mas uma comunidade cativante. E vimos que comunidades, existem tantas por aí nos nossos dias, e comunidade cativante também tem uma ideia, é diferente na mente, no ideário de cada um, sobre aquilo que poderia ser cativante. Mas nós entendemos que, como igreja, nós queremos sim ser uma comunidade e queremos sim ser cativantes, porque entendemos que é Cristo, partimos de Cristo, somos sustentados por Ele e queremos fazer todas as coisas por Ele. O que nos cativa, o que nos cativou, nos atraiu, foi Cristo, e que continue sendo Cristo a cativar você e a tantos outros a se aproximarem da igreja de Cristo. Comunidade cativante, queremos ser. E permitir que o Evangelho permeie todas as áreas da nossa vida. É por isso que hoje, semana passada, melhor dizendo, falamos sobre crescer na graça. Aliás, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que significa crescer na minha espiritualidade, crescer em comunhão com Ele, com Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, crescer em oração, mas acima de tudo, crescer no processo de ser moldado à imagem e semelhança de Cristo. Quando estou crescendo na graça, estou cada vez mais me parecendo com Jesus Cristo em todas as coisas, em todas as áreas, na minha vida por completo. Hoje queremos continuar com esse tema, comunidade cativante, dizendo que comunidade que contribui com alegria. E deixa eu dizer, talvez alguns já estejam falando, de novo, lá vem. É por isso que eu não gosto de igreja evangélica. É por isso que eu não gosto de frequentar e participar de um culto. Porque logo hoje, que eu decidi ir na igreja, vamos falar sobre dízimo, vamos falar sobre dinheiro. E esse é um assunto que eu não gosto de falar. E talvez você, membro da igreja de Cristo, fala, não, eu gosto de falar. Pastor, não fala sobre isso não, fala sobre outras coisas. Mas como vou por lá? Como vou passar por cima daquilo que a palavra diz? Até mesmo porque o meu desejo, nessa noite, é redimir muita coisa equivocada que tem sido dita a respeito de dízimos, de ofertas e de dinheiro. Infelizmente, vivemos em tempos onde, infelizmente, pessoas, igrejas, foram manipuladas a respeito deste tema. É por isso que quando se fala nesse tema, a gente já se enrijece, se fecha e coloca um muro. Que Deus te ajude nessa noite a bater esse muro, colocar por terra e permitir que o Senhor redima e traga o conceito adequado, o entendimento correto sobre o que significa isso. Porque esse é o meu desejo. Você que nos visita nessa noite, que não é membro da igreja, fique tranquilo. Não é que no final nós faremos qualquer imposição ao qual você precisa contribuir com algo. Não é essa a minha intenção nessa noite. Mas permitir que seja Cristo o modelo maior e traga o entendimento correto sobre todas as coisas. E o meu desejo, quem sabe, se você tem um entendimento errado sobre igreja e dinheiro, dízimo e essa manipulação toda que nós já vivenciamos como igreja evangélica, que isso seja redimido. E ao final do culto fala, uau, eu não imaginava que era isso. E obrigado, Deus, porque o Senhor trouxe luz ao meu coração. Se você trouxe a sua Bíblia, abra lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Eu quero fazer desse trecho a porção da palavra de Deus para o meu e para o teu coração nesta noite, trazendo um entendimento claro, correto sobre isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Depois eu vou ler também em 1 Coríntios, mas fica aí em 2 Coríntios 9 e nós leremos alguns versos. Você já achou? Deixe marcado aí e olhe para cá um instante. Falar sobre dízimo é sempre algo complicado. Falar sobre dinheiro e ofertas é algo complicado. Porque, infelizmente, no decorrer dos anos,
da história da igreja evangélica, e não somente da igreja, mas de tantas outras instituições, tem se falado sobre isso. E deixa eu trazer o entendimento daquilo que primeiro não é. Daquilo que primeiro não é. Primeira coisa, dízimo não é barganha. Ou seja, dar para ter algo em troca. Dízimo não é barganha. Não é que aqui eu vou trazer algo ao Senhor com um compromisso de Ele me dar algo em troca. Não é que você está fazendo um voto. Não é que você está fazendo um compromisso de maneira bilateral. Você dá e agora Deus tem que te dar de volta. Isso não é aquilo que nós entendemos que deve ser dízimos e ofertas. Não é barganha. Não é barganha. Aliás, nós damos porque um dia nós já recebemos. Nós damos porque Deus nos deu primeiro. Mas não é barganha. Também não é salvação. Não é dar para ir para o céu. Eu vou dar porque assim eu vou conquistar o meu terreninho no condomínio dos céus. Não é isso. Aliás, na história da igreja cristã, isso já foi usado. Isso não é novo. Isso é muito antigo. Onde se entregavam, inclusive, um certificado do meu patrimônio celeste. E foi isso que, inclusive, incomodou o coração de Lutero, quando esteve lá em Roma, visitando a Basílica de São Pietro. Aqueles que já tiveram a oportunidade de conhecer, sabem do que estou falando. Sabem do que estou falando. Um lugar suntuoso, ouro, prata e joias em todos os lugares. Mas era impressionante que todas as vezes que eu fui até lá, e fui várias vezes, as pessoas entravam todas sorridentes, tirando fotos. E era impressionante. Inclusive eu levei alguns visitando para conhecer como viam as pessoas ao saírem do lado contrário, com o semblante caído, porque aquilo não trazia transformação, não trazia vida. Não é barganha, não é salvação. Também não é autopromoção, não é dar para que outros possam ver o quanto eu sou piedoso, como eu sou um bom cristão, como eu sou temente ao Senhor. Não é para autopromoção, não é para mostrar e demonstrar o quanto eu conheço e eu tenho intimidade com o Senhor. Não, isso não tem nada a ver. Não é para que as pessoas olhem para mim e digam: uau, olha esta oferta, olha a maneira que esse aqui tem sido generoso. Não, não é para autopromoção, não é para que as pessoas olhem para mim. Porque se alguma coisa acontece para que as pessoas olhem para mim, algo está errado. Porque sempre o canal e a direção deve ser para Ele e não para mim. Também não é pagamento. Dar, mas eu quero tudo funcionando. Eu dou, mas é como se fosse a mensalidade de um clube. E eu quero ver tudo funcionando. Eu quero ouvir uma boa música, eu quero que a banda toque direitinho, eu quero que tudo esteja limpo e cheiroso, eu quero que as pessoas me recebam bem, eu quero um banco estofado, eu quero que o ar-condicionado esteja naquela temperatura ideal, nem mais nem menos, nem para que eu passe frio, nem que eu passe calor, eu quero uma vaga no estacionamento, eu quero tudo funcionando perfeitamente. Inclusive que o pastor pregue uma mensagem que me traga o encorajamento que eu estou precisando. E que não seja muito longo, porque eu ainda quero ir para casa ver os gols do Fantástico. Não é um pagamento. Também não é consciência. Eu vou dar para que eu não me sinta culpado. Eu não quero dar, porque depois as pessoas, ou quem sabe Deus mesmo. Você já viu aquela história do devorador? Olha, eu vou dar porque eu tenho medo, senão o devorador vai vir e vai comer. Ou quem sabe gafanhoto e tantos outros nomes, né? De vez em quando muda. Mas essa ideia, esse conceito, eu vou dar porque eu tenho medo. Eu não quero me sentir culpado. Eu não quero me sentir culpado. É por isso que é interessante esse tipo de linguajar. Eu não vi lá na Itália quando passei um tempo lá. Mas aqui no Brasil isso é muito comum. Já vieram a mim pessoas se achegando à fé e perguntaram assim: pastor, eu tenho que dar, mas eu tenho que dar do líquido ou do bruto? Porque essa é uma preocupação nossa, não? Eu tenho que dar também do PDV e tantas outras siglas que a gente tem por aí. Pastor, do que eu tenho que dar? E como eu disse já
alguns domingos atrás, quando a gente começa a fazer conta, o amor já foi embora. Não faça conta, não fique pensando do que eu tenho que dar, do que eu tenho que não dar. Mas dízimo não é barganha, não é salvação, não é autopromoção, não é pagamento, não é consciência. Aliás, para que serviu o dízimo no Antigo Testamento, quando foi instituído? Aliás, uma palavra aqui. A ideia de dízimo não foi Deus que criou. Antes mesmo de Deus trazer esse entendimento para o povo de Deus, isso já era exercido nas grandes civilizações do mundo inteiro. Na China já se fazia isso, nos povos egípcios já faziam isso, e tantos outros povos que existiam antes mesmo do povo de Israel existir. De Deus instituir isso no meio do povo. Já existia. Porque o dízimo é como se fosse hoje o imposto de renda. Era algo para fazer a nação funcionar. Mas em primeiro lugar, quando Deus instituiu isso para o povo de Deus, servia para adoração. É para que as pessoas estivessem diante de Deus e entregassem. E era um povo altamente que vivia da subsistência, então traziam os cereais, os grãos, aquilo que eles plantavam, aquilo que eles colhiam, eles entregavam uma parte, reconhecendo de que foi Deus que de fato dera. Eles não davam em real, eles não faziam pix, eles não faziam uma transferência, eles davam os grãos porque é aquilo que eles tinham. Era aquilo que eles tinham. E era aqueles que eles tinham para oferecer. Mas quando eles estavam dando, eles estavam reconhecendo que aqueles grãos, eles só conseguiram colher porque Deus havia mandado chuva, é porque Deus soberanamente havia cuidado e dado o fruto da obra das mãos daqueles que estavam trabalhando. Era um reconhecimento, era adoração. Eles reconheciam: obrigado, Senhor. Mesmo em tempos de seca, mesmo num clima desértico e árido, o Senhor nos deu a chuva. O Senhor nos deu a chuva. Também era para a provisão. Para que serviu o dízimo? Também para a provisão. Como foi instituído lá no passado, era para manter a nação funcionando. Olha o que John MacArthur diz: os dízimos não eram primariamente ofertas a Deus, mas taxas para suprir o orçamento nacional em Israel. O dízimo era usado para colocar a nação em funcionamento. Para que as coisas funcionassem. Para que as coisas funcionassem. Adoração, provisão e também Deus instituiu para a compaixão. Para que houvesse assistência. Para que as viúvas, os órfãos, os pobres, necessitados e estrangeiros tivessem também as suas necessidades supridas. Para isso que foi instituída. Hoje nós estamos em 2023 e, como todos sabemos, vivemos não mais na lei, no Antigo Testamento e tudo aquilo que foi colocado por Deus para o povo. Vivemos naquilo que é chamado época da graça. Eu digo chamado porque eu consigo ver graça desde Gênesis. Desde Gênesis. Então não consigo fazer essa diferença que tantos fazem. Lei, Antigo Testamento, graça, Novo Testamento. Porque desde Gênesis, quando Deus instituiu a lei, Ele instituiu a graça no mesmo tempo. Ele instituiu a graça no mesmo tempo. Então não faça essa divisão, porque graça está na Bíblia inteira. Mas a lei sim, porque existiam leis cerimoniais, leis civis e leis morais. Mas essas leis, elas foram então abolidas. E com Cristo, elas tomaram uma amplitude até maior. E vivemos na época do Novo Testamento, onde a figura central é o Messias que já veio, é o Cristo. Por isso, aqueles que têm dificuldade com o dízimo, no Novo Testamento, não traz essa palavra, mas traz outra palavra, e que a gente vai ver muito bem nessa noite, que é a palavra generosidade. 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 Não vivemos então, não se incomode e não fique preocupado que nós não vamos pressionar você para o dízimo, mas nós queremos encorajar você à generosidade. Aliás, Tim Keller vai dizer que deveríamos considerar o dízimo como padrão mínimo de contribuir e buscar além do dízimo. É um privilégio investir no reino de Deus e devemos sempre investir o quanto podemos. Em suma, o dízimo não é uma regra, mas uma direção. Por onde começar? Para onde eu vou partir nessa jornada? É essa direção. Mas o entendimento é generosidade. É generosidade. Por isso eu quero que nós olhemos então para
aquilo que Paulo escreveu aos Coríntios e vamos pensar, refletir de que maneira que o Senhor espera então que o nosso dar, que a nossa generosidade apareça. 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 5, diz assim: assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa, e não como algo dado com avareza. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos de sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça de Deus, que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Dar é sempre um tema complicado. Já de criança, o dar é complicado. Eu não estou aqui também dizendo que todas são assim, eu estou certamente generalizando, mas geralmente, quando se fala em dar, é complicado. Já desde criança, dar, mas é meu. Dar, mas eu não quero. Devolve, esse é meu. Dar é sempre difícil. E o texto que lemos, principalmente dos versos 5 a 7, fala de dois tipos de dar. Fala do como dar e o como não dar também. Olhe comigo o verso 5. Assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Ou seja, dar não como cobrança, não com avareza, não desejando reter, mas como expressão, como diz algumas versões, de generosidade. Expressão de generosidade. Não dou dessa forma, mas eu dou dessa. Verso 6 vai dizer, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Como eu não devo dar? Não com moderação, mas com abundância. Não retendo mais uma vez, mas com abundância. Eu vou dar, eu não vou fazer contas. Verso 7 vai dizer, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama ao que dá com alegria. Eu conheço quando uma vez tive a oportunidade de pregar nesse texto também, alguém me procurou no final do culto, mas pastor, se o senhor continuar pregando dessa forma, as pessoas não irão dar mais. Mas eu tenho que dizer o que está escrito nas Escrituras. Eu acabei de ler junto com os irmãos, cada um dê conforme determinou em seu coração, não por pesar, ou por obrigação, ou por necessidade. Nós não somos aqui aqueles que estarão controlando. E deixa eu dizer de antemão, o ministério pastoral
eu e os outros, nós não fazemos a mínima ideia de quem dá e quem não dá. Nós fazemos questão de não controlar isso. Eu não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Então não estou aqui olhando para vocês, estou olhando para vocês com o coração aberto e tranquilo e em paz. Porque eu não estou aqui, opa, eu estou vendo aqui o raio-x. Não com pesar. Não com pesar, não por obrigação. Mas com alegria, fartamente. Pois Deus ama quem dá com alegria. Não de uma forma, mas de outra. É interessante que o texto bíblico não diz assim, alguns não dão e outros dão. Essa não é a diferença que Paulo está fazendo. Paulo não está dizendo que alguns dão e outros não dão. Paulo está dizendo, ambos dão. Os dois estão dando, mas um está errado. Percebe? Dão por obrigação, por necessidade, se contendo, com moderação, com avareza. E outros dão, não retendo, fartamente, com abundância, com coração generoso, com alegria. O problema do não dar, que se repete num jogo de palavras que Paulo usa nesses 3 versos, é a ideia de reter, de se conter. Em cada uma dessas 3 descrições, a essência do que Paulo está falando, que está errado, é o desejo de conter. Sabe quando, pelo menos eu fazia isso nos piqueniques quando era moleque, a gente saía com um lanchinho e algum falava, Luiz, dá um teco. Na minha época era um teco, estou muito velho, né? Um teco, um pedacinho. E aí eu falava, pô, dá um teco. Cara, eu tinha preparado aquilo com todo o coração, amor para minha própria satisfação, e vem outro pedir um teco. Aí eu fazia aquela partilha, né? Pegava o meu sanduíche e fazia aquela partilha onde saía só uma migalha para ele. Ele olhava para mim, mas não era para a gente compartilhar? Eu falei, não, você me pediu, compartilha se eu quiser, eu dou o que é meu, com avareza, tentando reter, tentando guardar o máximo possível. Quando você diz assim, ou você ouve essa frase, quando alguém diz, poupe minha vida, o que se entende? Se entende que não toque, deixe ela por completo, eu quero ficar com ela, não tire isso de mim. E se alguém, quem sabe você vai fazer um exercício, uma caminhada, uma atividade física, vai para uma academia, e alguém diz assim para você, não poupe energia. O que a pessoa está querendo dizer para você? Não retenha nada, nem o esforço, dê o máximo, vai tudo. Queima aquilo que você comeu. Vai até o fim, não poupe, não retenha, não diminua. Está vendo que poupar e não poupar, a gente sabe muito bem o que significa. É por isso que quando a gente lê nas Escrituras que Deus não poupou o seu próprio filho, Ele não reteve, Ele não deu uma parte, a outra parte ficou com Ele. Ele deu generosamente, Ele compartilhou. Deus não poupou. É a mesma palavra que é usada nesse texto. Deus não poupou. Ele não reteve, Ele não foi avarento, Ele não deu com moderação. Ele deu tudo, Ele deu o melhor, Ele não guardou para si, Ele compartilhou. Portanto, dar com avareza é dar com o coração que no fundo quer se conter. É por isso que a gente faz contas. Porque quando a gente faz conta, a gente calcula e a gente sabe, opa, aqui, esse aqui é o meu limite aqui, então isso aqui eu vou... Não é isso. Deus não fez contas, Ele deu. A grande luta do nosso coração não é pensar em quanto podemos dar, mas a grande luta no nosso coração é quanto a gente pode guardar. Vocês já ouviram aquela expressão, fazer o meu pé de meia? Eu preciso fazer o meu pé de meia. O que a gente está querendo dizer com isso? A gente está olhando para o futuro. E a gente está querendo dizer, isso aqui vai ser a minha segurança para o dia de amanhã. Eu não estou dizendo que agora a gente tem que ser leviano e não fazer os nossos planos para a aposentadoria para os anos que estão por vir. O que eu estou dizendo, e que eu já vi na expressão de muitos da própria boca, dizendo, olha, eu fiz meus planos, mas olha agora. Porque quem realmente pode garantir o meu futuro e me dar um final de vida com qualidade, com segurança, com saúde, é o Senhor. É o Senhor. Não estou dizendo que nós seremos levianos.
faremos os nossos planos, faremos as nossas poupanças e aquilo, mas isso não é o meu pé de meia. Isso não é a minha segurança. Isso não é a minha certeza de dias tranquilos e folgados. Isso quem pode me dar é o Senhor. Só quem pode me dar é o Senhor. Por isso eu não preciso reter para ficar com medo do futuro. É isso que Paulo está querendo dizer. Não é assim que a gente vai dar. Mas por outro lado ele vai dizer, como dar então com fartura? Com fartura. Aliás, a mesma raiz dessa palavra tem a ver com base na bênção. É uma tradução, aliás, difícil desses versos. O nosso dar é baseado na grande verdade de que Deus é um Deus que abençoa abundantemente. Então o nosso dar, por sua vez, deve ser um abençoar abundante da mesma forma para outros. É por isso que no verso 7 diz, alegre. Porque eu já recebi, portanto, dar abundantemente significa dar com o coração que deseja compartilhar. Algo aconteceu no meu coração, de modo que o desejo básico agora é dar e compartilhar o máximo possível, em vez de guardar o máximo possível. Eu não quero guardar o máximo possível, eu quero dar o máximo possível. É isso que está no meu coração. Eu não estou dizendo que eu não vou guardar, mas o moto, aquilo que dirige o meu pensamento, o meu alvo, é dar o máximo possível. É diferente. Aconteceu isso na vida de Zaqueu. Vocês lembram da história? Nos evangelhos? Quando tocou, quando de fato o evangelho chegou, ele retribuiu 4 vezes mais. 4 vezes mais daquilo que ele tinha fraudulado. 4 vezes mais. Ele não estava mais preocupado. Falou, aquilo que ele tinha de mais precioso, ele já recebeu. Cristo estava na casa dele. Cristo estava na casa dele. Cristo estava na sua mesa. Partilhou da refeição. Houve salvação. E da própria boca do Senhor Jesus falou, esse agora também faz parte do grande ajuntamento do povo de Deus. Houve salvação nessa casa. Houve salvação nessa casa. Houve salvação não porque ele deu, mas porque houve salvação é que ele deu. É que ele compartilhou de maneira generosa, com fartura, dando muito mais. Ele poderia muito bem ter equilibrado, 0-0. Eu fraudulei 10, eu vou devolver 10. Não, ele foi além. Ele foi além. Porque ele entendeu o conceito da generosidade. É como se houvesse um imã em nosso coração que costumava estar girado para atrair coisas, reter coisas. E agora aconteceu algo nesse coração, nesse imã, que agora ele repele. E ele agora empurra para outros aquilo que ele possuía. Qual desses corações você possui? É como se houvessem 2 tipos de coração aqui. O coração avarento e o coração generoso. Aliás, o coração avarento é aquele que observa e enxerga Deus como aquele que toma, como muitos têm pensado. Novamente esse assunto, está vendo? Vai falar que agora eu tenho que dar uma parte para Deus, que eu tenho que conceder, que eu tenho que repartir, que eu não posso reter, que eu tenho que dar, mas eu dei um duro danado para conseguir. Agora vem esse Deus e toma uma parte daquilo que eu consegui. Alguns olham para Deus dessa forma. Você já se relacionou com alguém ao qual você percebe que o outro, e este outro, está sempre em débito com você? Você já se relacionou com alguém que você percebe que ele olha para você com esse olhar de cobrança, de que você está sempre em débito? Você não me ligou, você não mandou uma mensagem, você não me dá tempo, você não me dá... Não é terrível estar num relacionamento assim? Nunca é suficiente, nada é suficiente, nada está bom, quero sempre mais, o outro quer sempre mais. Isso drena. Alguns entendem o relacionamento com Deus assim. Que triste. Mas o outro, o coração generoso, vê Deus como aquele que doa, o doador.
Sem dúvidas, nesse coração, o relacionamento com Deus é totalmente diferente. Ele olha para o relacionamento com Deus, não com aquele Deus que toma, que retém, que está sempre querendo algo de mim. Não, mas aquele Deus que doou tudo e faz muito mais daquilo que a gente pode imaginar ou pensar. É só olhar para a tua vida nesse momento, em poucos segundos, e você vai pensar em quanto Deus já te deu. Você já pensou quantos metros cúbicos você inalou de ar nesse dia? E que você não deu uma lira, como dizem os italianos, um centavo para isso? E livremente, abertamente você respira? Houve um filme nas épocas passadas, muito antigo, com Arnold Schwarzenegger, onde ele era o Vingador do Futuro. Ele ia para um planeta, aí, um negócio maluco, onde tinha uma construção. E havia um sistema mafioso de manipulação de ar. E era tudo fechado e tinham ventiladores. E as pessoas, aquela comunidade, aquela cidade, aquele ajuntamento só respirava porque aqueles ventiladores estavam funcionando. E aquela manipulação mafiosa era do seguinte: se vocês não me derem, eu vou desligar os ventiladores. E as pessoas então estavam dando e dando, porque senão o ventilador era desligado. Alguns se relacionam com Deus assim, que acham que Deus vai desligar. Parece que Deus, como algumas charges que a gente vê hoje em dia, está com aquele raiozinho pronto. Assim, opa, errou, queima danado. Ou você, pá, queima. O meu Deus de graça, o meu Deus que enviou Jesus Cristo, o Deus dessa mesa não é esse Deus. O meu Deus não é aquele Deus que está a ponto de olhar qualquer erro, qualquer equívoco da minha parte para atacar um raio. Esse Deus é o devorador. Que coisa mais absurda. Se Deus não poupou o seu próprio filho, Ele vai estar preocupado agora com os dinheiro que você tem no banco e quantos zeros você tem na sua conta bancária? O Deus do ouro e da prata, o Deus criador e sustentador de todas as coisas, o Deus que possui tudo e a todos. Você acha que Ele está preocupado com isso? Você acha que Ele está preocupado? Isso é uma das coisas mais absurdas que eu ouço. Deus não está preocupado. Deus não está preocupado com isso, porque Deus é aquele que doa. Aliás, quando se fala em dar, João 3,16, talvez o versículo mais memorizado em toda a face da terra, junto com o Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor. Mas o João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Ele deu. Ele deu. Ele deu. Dar. O dar começa com Ele. Ele deu. E Ele não deu qualquer coisa. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu, Deus deu, Deus deu. Deus é o maior exemplo. O amor tem todas as coisas e ao mesmo tempo não possui nada. Você já pensou nisso? O amor tem todas as coisas, mas ao mesmo tempo não possui nada. Porque aquele que dá com amor não está preocupado com a quantidade. O que faz a diferença então? O que faz a diferença é olhar para Deus como esse doador. Olhe para o versículo 8. Olhe para o versículo 8. A grande questão das nossas vidas é como enxergamos a Deus. O que sentimos e como percebemos quem Deus é quando olhamos para Ele. Paulo sabe que esse é o problema. Assim, o objetivo do restante dos versos que lemos é nos ajudar a enxergar a Deus da maneira correta. E olha o que ele diz, verso 8: e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Tudo Deus nos dá. Nada nos falta. E Deus é poderoso para isso. O exemplo de generosidade parte dele. Deus quer ser conhecido como Deus generoso. Não olhe para Deus como aquele que toma, aquele que retém, mas olhe para Deus como aquele que dá. Quando você começar a se relacionar com Deus que doa, com Deus que dá e que nada te falta, você vai perceber que aquilo que você faz é tão pouco, que você fica até constrangido
diante desse Deus, como nós estávamos constrangidos nessa noite, quando o pastor Leonardo nos conduziu na ministração da ceia. É constrangedor demais olhar para aquilo que Deus nos deu. Versículo 9 vai dizer, uma ilustração, aliás, tirada do Salmo 112, que uma pessoa que semeia generosamente, que dá generosamente, vai dizer, distribuir os seus bens aos necessitados e a sua justiça dura para sempre. Portanto, a semeadura do versículo 6 é a dispersão da semente no versículo 9. É a semeadura, é o dar do versículo 9. É a oferta generosa, é a expressão de generosidade para atender às necessidades das pessoas. Essa generosidade é chamada de justiça. De justiça. Agora no versículo 10, ele pega a mesma citação do Antigo Testamento também e destaca a sua relação com Deus. É Ele que dá a semente para que ela seja espalhada. Quem é que dá a semente? É o próprio Deus, porque eu não consigo produzir uma semente. Eu posso plantar a semente, eu posso fazer disso se transformar em algo, mas é Deus que me dá a semente. É por isso que ele olha, antes de eu semear, alguém me deu. Alguém me deu. É Ele que dá semente para espalhar, é Ele que trará uma colheita dessa justiça. É interessante que no versículo, versículo 10, traz a expressão frutos de justiça. Mas a ideia é da colheita, porque está falando de semear e colher. E no original a ideia é colheita, uma colheita de justiça. Aquele que semeia com justiça, colherá também com justiça. E como deve ser a nossa doação, ao nosso dar, a nossa semeadura de justiça, segundo o versículo, aquele que supre a semente ao que semeia, aquele que dá a semente ao que semeia, ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer a colheita da justiça, os frutos da sua justiça. Me faz muito lembrar o Salmo 126, um dos salmos que eu mais amo. Aquele que semeia com lágrimas, colherá com júbilos. Já tive a oportunidade de falar isso aos irmãos. Fala-se do fazendeiro do deserto, aquele que tinha que sair para o deserto com o intuito de semear, com o desejo de semear, mas lembre-se, ele estava no deserto. Ele não sabia quando a chuva vinha, não tinha o canal no telejornal que diria quando ia chover ou não, não tinha o meteorologista, não tinha os canais de notícia, não tinha o aplicativo. Ele tinha que sair para semear, ele semeava, mas continuava a seca e o sol forte queimava. Ele voltava para casa, preparava novamente a terra, ou olhava lá na sua despensa, ainda tinha alguns grãos, e ele saía para semear. Na incerteza que de fato iria colher, mas na certeza de que Deus era poderoso para isso. Até o momento, quem sabe, quando ele olhava para a despensa e ele estava indo, pegando os últimos grãos. Você consegue imaginar essa cena? Ele pegando os últimos grãos da despensa da casa, que quem sabe poderia ser o suprimento, transformado em farinha, para ser o suprimento da sua casa. Ele pega aquele punhado de grãos. A esposa olha, com aquele olho arregalado, e fala, e agora? Os filhos olham, papai, como será agora? E o fazendeiro no deserto, ele sabe que se ele não plantar, ele não vai colher. Ele tem que plantar, ele tem que semear. Mas não sem lágrimas, não sem lágrimas. E aquele fazendeiro então pega, reúne a família e faz a oração. O Deus que nos dá os grãos, nos dará também a colheita. E ele sai. Ah, tranquilo. Então ele orou, está tudo certo. Ele sai para semear naquele sol escaldante. E ele vai jogando semente por semente. E as lágrimas escorrendo. Porque ele sabe que quem sabe aquilo ali seria o suprimento da sua família. Mas ele semeia. Ele semeia. Aquele que sai a semear com lágrimas, ele tinha uma promessa, é por isso que ele foi, a promessa de colher com júbilo.
Hoje a vida é fácil, a gente vai no Mufato. E quando não tem aquilo que a gente quer, a gente reclama. Ou percorre outros supermercados. Mas a gente só volta para casa quando a gente tem aquilo suprido. Aquilo que a gente saiu para comprar. Hoje a nossa vida é muito diferente. Talvez não seja a realidade de alguns aqui. De alguns, quem sabe a realidade aqui é muito diferente. Que nem no Mufato consegue ir. Porque o preço não convém. Alguns dependem de ajudas e de cestas. Mas tanto quem vai no Mufato, e nada contra quem vai no Mufato, estou dando apenas como exemplo, como aquele outro que depende da cesta, o provedor é sempre o mesmo. O provedor é sempre o mesmo. Numa das minhas experiências missionárias, foi logo que eu cheguei na Itália. Eu cheguei na Itália num domingo. No dia anterior, um dos missionários tinha sido, digamos assim, desligado da sua missão, e ele tinha que voltar para o Brasil. Uma coisa assim, cheguei num clima de luto. E ainda naquela semana, na minha primeira semana ali, ainda sem nada, sem móveis, sem nada, só apenas um colchão, o básico ali, uma geladeira e um fogão, e está ótimo. E aqueles missionários então falaram assim: Luiz, você pode nos dar uma ajuda? Eu falei: claro, vim aqui para servir. E fui lá. E a igreja possuía uma van, a igreja que fui servir lá tinha uma van, e peguei emprestado a van para ajudá-los. E falou: Luiz, você precisa me ajudar a levar essas coisas, e levei. E eles começaram a separar: isso aqui leva para a igreja, isso aqui leva para a sua casa, isso aqui leva para a igreja, isso aqui leva para a sua casa, isso aqui leva para a sua casa, isso aqui leva para a sua casa. Eu falei: como assim? Calma aí. Não estou entendendo. Eu falei: não, nós decidimos aqui como família. Decidiram o quê? Que nós queremos mobiliar a tua casa. Como assim? Como assim? Calma. E ele me disse, a esposa me disse uma frase que me acompanha até hoje. Ela disse assim: Luiz, eu sei que você está constrangido, mas deixa eu te falar uma coisa. Olhando nos meus olhos, ela falou assim, hoje ela está em Portugal, servindo lá. Ela me disse assim: olha, o mordomo, o administrador mudou, mas o dono continua sendo o mesmo. Então não precisa ficar constrangido. Naquele momento eu engoli as lágrimas e louvei ao Senhor. Foi: obrigado, Senhor. Obrigado. O dono continua sendo o mesmo. O mordomo, o administrador mudou. Eram eles. E agora nesse tempo foi eu. Da mesma forma, nos lembrando disso agora na nossa saída, voltando para o Brasil. Alguns falaram: como é que está fazendo, Luiz? Você está vendendo as coisas? Eu não, eu estou distribuindo. Parecia o Papai Noel. Feliz da vida, irmãos. Vendo famílias que estavam sendo supridas com aquelas coisas que nós éramos mordomos. E algumas delas constrangidas, falando: não, pastor, você está voltando ao Brasil, sua esposa está grávida, você tem uma filha de 10 anos. Eu falei: não, o mordomo mudou, mas o dono continua sendo o mesmo. E deixei tudo para lá, voltei para o Brasil. Alguns diriam: voltou para o Brasil com uma mão na frente e a outra atrás. Não, irmãos, eu voltei com Deus, que é o meu supridor. E como foi bênção ver como a igreja foi generosa. Está vendo que é um ciclo? Eu cheguei na Itália, me abençoaram. Eu saí da Itália, abençoei outros. Eu cheguei aqui em Foz, fui abençoado novamente. Do que eu tenho para reclamar? Do que eu tenho para dizer? Deus é o supridor. Deus é o supridor. 4 aspectos dessa colheita da justiça, então, que Paulo usa a partir do verso 11. Olha o que ele vai dizer no verso 11: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Olha o que Paulo está dizendo: 4 aspectos dessa colheita. A primeira delas, a capacidade ainda maior de ser generoso. Quando eu sou generoso, Deus me abençoa de tal forma que eu me torno mais generoso ainda, e cada vez mais generoso, e assim por diante, e Deus vai multiplicando, porque eu sou abençoado para abençoar. Esse é o primeiro aspecto da colheita, ou seja, uma capacidade ainda maior de ser generoso, porque quanto mais eu dou, mais eu sou capaz de dar. Quanto mais você dá, mais você será capaz de dar. A alegria maior em dar do que receber, já disse Jesus.
Fomos abençoados para abençoar. Peça a Deus que te dê. Para quê? Para que você possa dar para alguém. Não peça a Deus para que te dê, para que você retenha. Peça a Deus, não, Deus, eu quero ser um canal. Alguém já disse que o mar morto é morto exatamente por isso. Porque todos os rios têm uma nascente, têm o seu percurso, mas tem uma foz. Tem um lugar onde ele desemboca, onde ele dá em outro lugar. O mar morto é o único rio que recebe e não dá para ninguém. E a concentração, então, de sal é de tal forma concentrada que não há vida ali. Vendo, quanto mais você dá, quanto mais você serve apenas de canal, de percurso para outros, isso se transforma em vida. E quando você retém, é como um mar morto, não serve para nada. Jimmy Elliot, um missionário que foi morto entre os índios Aucas, onde a sua esposa, muito famosa nos nossos dias, com os seus livros, Elizabeth Elliot, ele escreveu assim: não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que dá o que não consegue reter, para ganhar aquilo que nunca irá perder. O que isso significa? Graça. Com a generosidade, eu desfruto da graça inigualável. Aquilo que ninguém, nada, nem traça e nem ferrugem corrói. Segundo aspecto dessa colheita da justiça, olha a continuidade do verso 11. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O segundo aspecto dessa colheita de justiça é maior gratidão a Deus. Quanto mais eu sou generoso, mais gratidão o Senhor recebe. Mais gratidão o Senhor recebe. Foi como aconteceu naquele dia comigo. O dono continua a ser o mesmo, agradeça a ele. E eu louvei ao Senhor e agradeci a ele. Ainda essa semana, sentado com o Abdala, missionário Abdala, creio que a igreja é conhecida da igreja aqui, sentado com ele essa semana, e ele me disse assim, agradecendo, inclusive, as cestas básicas que a nossa igreja forneceu, que ele pôde dar a uma família que já estava 3 dias sem comer, sem nada em casa. Quando ele chegou com aquelas cestas básicas, a Abdala me disse que aquela mulher se ajoelhou e agradecia a Deus, porque o Senhor tinha respondido as orações. A gratidão não foi o Abdala, a gratidão não foi a Igreja Batista Itaipu, a gratidão foi a Deus. Quando a gente é generoso, a gratidão vai a Deus. E que maravilha quando isso acontece. Não é para autopromoção, como disse no início, não é para o nosso orgulho. É para que a gente continue sendo generoso ainda mais, e a gratidão vai a Deus. E as pessoas louvam ao Senhor por isso. Deus recebe a glória. Deus recebe a glória. Por quê? Porque acima de tudo foi Deus, é Deus e sempre será Deus. E ali que grande oportunidade de dizer, é Ele mesmo. É Ele mesmo. Renda-se a Ele. Renda-se a Ele. Foi o que Abdala disse àquela família. Renda-se a Ele. Renda-se a Ele. E Deus pode fazer infinitamente mais. Olha o que diz o verso 12. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Em muitas expressões de gratidão a Deus. Verso 13 vai dizer, por meio dessa prova de serviço, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fizeram do Evangelho de Cristo. É louvor, gratidão, expressões de gratidão, ação de graças a Deus, a Deus, a Deus. Somente a Deus. Deus recebe a glória. Por quê? Porque tudo vem dele. Porque tudo vem dele. Terceiro aspecto dessa colheita de justiça, a alegria de ver Deus atendendo às necessidades do seu povo. É o verso 12. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando, mas também está suprindo as necessidades do povo de Deus. Ah, que maravilha, é ver Deus suprindo as necessidades de cada um. Não é a ideia de que todos precisam ter a mesma quantidade, mas a ideia é que ninguém tenha faltando. Que ninguém tenha faltando. Não é que todos temos que ter as mesmas coisas, mas que ninguém tenha nada de falta. Essa é a ideia.
de ver as necessidades sendo supridas. Sendo supridas. Quando a gente dá, a gente está semeando para atender a vida de outros. A gente não faz ideia de onde isso vai chegar. Eu fico imaginando aqueles que primeiro ofertaram a esses missionários, que tiveram a oportunidade de adquirir algumas coisas. Eles não faziam ideia de que aquelas coisas iriam abençoar a vida de outra família como a minha, e depois ia abençoar a vida de outras famílias as quais eu distribuí. A gente não faz ideia de como esse ciclo da generosidade é onde isso pode chegar. Um dos ministérios que eu louvo a Deus na vida dessa igreja, mais ativos, é a diaconia. Aliás, o grupo da diaconia é o mais ativo dos grupos que eu participo da igreja, que são, se eu não me engano, 39. É muito grupo, estou exagerando, mas é muito grupo. Mas um dos grupos mais ativos é o grupo da diaconia. E é tão bom a diaconia servindo durante a semana. Eu tenho dito que igreja tem muito mais a ver com aquilo que acontece de segunda a sábado do que aquilo que acontece no domingo, como agora. Igreja tem muito a ver, mais a ver com aquilo que acontece de segunda a sábado. É a diaconia indo visitar, é a diaconia levando cesta básica. Dessa semana, alguém pode levar, alguém falou, eu posso levar. E assim acontece, e é o povo de Deus servindo e abençoando a vida de tantos. A minha pergunta, uma aplicação rápida. Onde é que você está de segunda a sábado? Onde é que você está, meu irmão, de segunda a sábado? Como é que você não está participando desse mover de Deus? Deus está fazendo uma obra maravilhosa. Eu fico me lembrando aquele momento em que Paulo chega para alguns e fala, vocês já foram batizados? Ele fala assim, Atos 19, ele fala, não estou nem sabendo desse batismo de Jesus. É mesmo? Você não está sabendo? Não estou sabendo. Então sejam batizados agora. Essa é uma complicação teológica que eu deixo para o pastor Leonardo responder e o Anderson, principalmente que é seminarista, está ali afiado. Mas o que eu quero dizer com isso? Algo aconteceu lá em Atos 2, na descida do Pentecostes, já estávamos em Atos 19, quase 40 anos depois, e alguns 20 anos depois, e alguns estavam se perguntando, como ainda isso não aconteceu? Não estavam sabendo. Eu sempre tenho para mim que às vezes Deus pode estar fazendo alguma coisa e eu não sei. E eu oro sempre, Deus, o que é que o Senhor está fazendo? Me dá sensibilidade, me ajuda a enxergar, porque eu quero participar do teu mover. Eu quero participar do teu mover. Porque quem sabe alguém vai dizer assim, olha, Deus está fazendo coisas maravilhosas, eu sei, mas bem perto, aqui no Brasil. Não, eu sei. Está fazendo no Paraná. Eu moro no Paraná. Não, Deus está fazendo em Foz. Em Foz, eu sou de Foz. Deus está fazendo lá na Vila A. Na Vila A, eu conheço a Vila A, eu moro lá. Deus está fazendo algo na Igreja Batista. Eu sou membro da Igreja Batista de Itaipu. E não estou sabendo disso. Alguns de vocês talvez não saibam o que Deus está fazendo. Porque Deus está agindo de segunda a sábado também. Por mais que a gente diga, graças a Deus é sexta-feira, porque parece que Deus só nos criou 2 dias, né? Parece que a vida, alegria, prazer, contentamento, satisfação em apenas 2 dias, quer dizer, 1,5, né? Porque o sábado a gente desfruta, mas do domingo à tarde a gente já começa a murchar. Está acabando o meu prazer. E alguns falam como Garfield, eu odeio segundas-feiras. É uma pena. Porque eu amo a segunda-feira, não porque é meu dia de folga. Mas porque Deus está fazendo coisas maravilhosas na segunda-feira. Porque eu também tenho a minha segunda-feira. Deus está fazendo coisas maravilhosas e eu não estou participando. Deus está fazendo coisas maravilhosas através do povo dele. Deus está atendendo as necessidades do povo. E eu não estou sabendo e não estou participando. Onde é que você está, meu irmão? De segunda a sábado. Fecha o parênteses dessa aplicação rápida. Último aspecto, cuidado e amor entre o povo de Deus. Um outro aspecto dessa colheita é ver o cuidado e o amor no meio do povo de Deus. Olha o versículo 14, nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês. Você percebe? Eles foram generosos. Aqueles irmãos que foram abençoados, agora oram por aqueles que os abençoaram. E não apenas isso, eles oram e com o coração transbordante de amor por cada um deles. Não é apenas uma oração que transborda de amor para aqueles que dão. Ah, que maravilha! Todo mundo deseja ser amado
por outras pessoas, todo mundo deseja ser necessário, útil para outras pessoas, todo mundo quer ser alvo da oração de alguém. E é interessante que diz aqui, e que seja por causa da insuperável graça que Deus tem ministrado a mim, a nós. Cuidado, amor entre o povo de Deus. Quando a gente vê Deus fazendo coisas através de nós, isso nos dá um senso de identidade, de corpo, de pertencimento. Quando a gente diz que a Igreja Batista Itaipu tem abençoado a vida de tantos, o nosso coração fica aquecido? Fica ou não fica? Fala assim, é a minha igreja, é o meu povo, é a minha família, é os meus irmãos de fé. O nosso coração fica aquecido. Até em outros lugares, fala, olha, Deus tem abençoado aquele povo lá, e eles têm nos abençoado. Amém. E termina o último verso dizendo, graças a Deus pelo seu dom indescritível. John Piper, quando vai comentar esse texto, ele vai falar também sobre a glória. Aliás, que é o tema do seu ministério, a glória de Deus. Ele diz, quando eu sou amado, quando eu sou útil, quando eu sou necessário, quando eu sou alvo da oração dos irmãos pela minha generosidade, Deus recebe a glória. Deus é mais glorificado no meu contribuir também. Deus é glorificado. Deus recebe mais glória. Irmãos, eu quero de maneira rápida e objetiva falar sobre vivendo na generosidade. Como é que eu posso viver? 4 conselhos básicos, 4 P's de maneira didática. 1 Coríntios 16, 2 agora. 1 Coríntios 16, verso 2. Que diz, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. É Paulo dando orientação. Da mesma forma que ele havia ordenado às igrejas na Galácia, ele está fazendo com a igreja de Corinto. Ele diz, no primeiro dia da semana, há uma periodicidade. Lógico que eu não estou dizendo que você tem que dar toda semana. Naquele tempo as pessoas recebiam o salário, os seus ganhos, de maneira semanal. Talvez você seja mensal, bimestral, trimestral, não sei. Mas que haja uma periodicidade no ser generoso, no teu ofertar. Como é que você pode viver em generosidade? Outro P, planejamento. Diz o texto que separe uma quantia e depois diz reserve. Separe e reserve. Separe e reserve. Porque se você não separar, não vai estar reservado. Se você não separar, isso vai morrer. Isso vai ser usado em outro lugar. Separe. Reserve. Diga, esse aqui é para manter a obra do Senhor avante. Andy Stanley vai dizer, a generosidade deve ser premeditada, calculada, designada, emancipada do ativo financeiro pessoal. Separe, reserve, se planeje. Culto também é planejamento. Muitos falam naquela espontaneidade e às vezes não se prepara e não se planeja. E Deus fala, não, separe uma quantia, reserve, consagre, ore. Fala, Deus, eu não faço ideia como será daqui até o final, mas Deus, eu confio no Senhor. Isso aqui, eu quero dizer que o dinheiro não é o meu Senhor, não é o meu Deus, e não me domina, é o Senhor. Terceiro P, porcentagem, ele diz, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. De acordo com a sua renda. Ele não estipulou valor, não disse quanto, não disse o valor específico. E não é para a gente achar aquele que ofertou tanto, aquela quantia enorme, uau, que oferta generosa, talvez aquilo ali foi uma migalha para alguns. E alguns outros que deram moedinhas, como aquela da viúva pobre, vai dizer, isso daí não é nada. Mas quem sabe significava o todo da vida. Ele diz, separe de acordo com a sua renda. E não se preocupe com o resto. O resto é Deus quem faz. Os irmãos sabem que eu tenho amizade com o pastor Adilson.
que já esteve aqui entre vocês, e ele, a sua mãe que já está nos céus, que abençoou muito a minha vida, a vida da minha família. Uma vez ela disse assim, que não esqueço mais até hoje: o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Que verdade, que verdade. E por último, prazer, o quarto P. Cada um dê conforme, agora o verso que a gente já leu de 2 Coríntios 9, 7, cada um dê como determinou o seu coração, não com pesar, não por obrigação, mas com prazer, com alegria. Doe com prazer, seja generoso com prazer, que você faça sorrindo, sorrindo. Mas deixa eu, antes de terminar, apenas começar a fazer algumas aplicações rápidas e práticas. Quando a gente fala de contribuição, rapidamente a gente associa ao dinheiro. Contudo, uma contribuição de uma comunidade cativante vai muito além do que o aspecto financeiro. A gente precisa aprender a contribuir afetivamente, amando a igreja. A gente precisa aprender a contribuir espiritualmente, orando pela igreja. A gente precisa aprender a contribuir moralmente, honrando a igreja. A gente precisa aprender a contribuir financeiramente, sustentando a sua igreja. Luzes acesas, ar-condicionado, tudo isso aqui custa. A gente precisa aprender a contribuir operacionalmente, trabalhando em sua igreja. Contribuir afetivamente, espiritualmente, moralmente, financeiramente, operacionalmente. A gente precisa aprender a amar, a orar, a honrar, a sustentar e a trabalhar na igreja. De segunda a sábado, como eu disse, a igreja acontece. E é tão bom quando a gente recebe uma mensagem e alguém dizendo: acabei de orar por você. Aquilo aquece meu coração. E algumas dessas mensagens chegaram em momentos críticos. E que maravilha essa mensagem chegar, orar, orar. Não é que você também escolhe algumas dessas e fala: não, eu vou contribuir com uma dessas. Não, a gente precisa aprender a contribuir com todas, inclusive simultaneamente. Eu vou contribuir afetivamente, espiritualmente, moralmente, financeiramente e operacionalmente. Eu vou contribuir com tudo, porque Deus assim faz comigo. Deus assim faz comigo. E por fim, quero deixar com vocês 3 frases para reflexão e prática. Tudo que temos pertence a Deus. E a pergunta é: você tem dedicado tudo o que você tem para servi-lo? Muitos acham que é só dar o dízimo, a oferta, ser generoso, e o restante eu faço o que eu quero. Não, irmão, tudo pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. Tudo, tudo, tudo pertence a Ele. Uma parte só eu participo sendo generoso, mas o resto também é dele. Eu também preciso dele, da sabedoria dele, do discernimento dele, para saber como usar de maneira a ser bênção para o reino. Lembre-se que generosidade é muito mais do que dinheiro, muito mais do que dinheiro. Vá além do dinheiro. Você pode contribuir, como eu já falei, também de outras formas. Contribua. E por último, se você quer ser generoso, meu irmão, se você quer ser generoso, minha irmã, se você quer ser generoso, meu amigo, minha amiga que está visitando aqui essa noite, não olhe para a calculadora, olhe para a cruz. Se você quer ser generoso, não olhe para a calculadora, olhe para esta mesa e o que ela representa. Se você quer ser generoso, não olhe para os seus bens, olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Ele é tudo o que eu tenho. Ele é tudo o que eu tenho. O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta, ou nada me faltará. Ele é tudo, Ele é tudo. Que me tirem tudo dessa vida, mas que não me tirem a Cristo. Que eu perca tudo nessa vida, mas que eu não perca a Cristo. Certa vez um homem, já um senhor de idade, caminhando pelas ruas, caminhando por uma rua, viu um outro jovem,
parado com o seu carro, que era novidade naquela época, poucos tinham carros. Era aquele carro que você tinha que ligar o motor ainda na manivela, logo no início dos automóveis. E aquele jovem estava ali com aquele carro estacionado, com o capô aberto e tentando fuçar, olhar qual a razão daquele carro não estar funcionando. E ele olha para aquele carro e começa a mexe daqui, mexe dali, mas não era de conhecimento de todos, porque nem todo mundo tinha um carro, não fazia-se ideia. E não tinha nem mesmo o Google para dar uma googada e ver o que aconteceu. E aquele jovem estava ali. E daqui a pouco vem aquele homem, aquele senhor de idade já, usando uma bengala de cabelos brancos. E ele olha, você está com problema, meu jovem? E aquele jovem já impaciente, irritado, é claro, você não está vendo? E aquele senhor de idade paciente olha para o carro, olha para o capô e diz, olha, se você mexer naquela peça ali, der uma parafusada e soltar a outra, ajustar ali, você vai ver que vai dar a partida. Aquele jovem arrogante olha para aquele senhor, o que você sabe de carro, seu velho? Nem carro você tem, está andando a pé? Vá perturbar a vida de outro. E ele continuou mexendo. E aquele senhor continuou a sua caminhada a pé. E diz a história que aquele jovem, depois de muito insistir e não resolvendo, ele se lembrou da palavra daquele velho. Ele falou, será que aquele velho tem razão? E ele foi lá e fez o que o velho havia dito. Ele mexeu, apertou um lado, soltou o outro, ajustou, deu a partida, o carro funcionou. Ele ficou todo desconcertado. Eu preciso conversar com aquele velho. Mas como assim? Como é que ele sabia? Ele pegou o carro e alcançou, lógico, ele estava de carro, outro a pé. Alcançou aquele velho e perguntou, parou o carro, mas como assim? Como é que o senhor sabia que o problema era aquele? Como é que o senhor sabia se o senhor nem possui carro? Como é que o senhor sabia que se eu fizesse isso, as coisas iriam acontecer, o carro ia funcionar e eu poderia seguir viagem? Como é que o senhor sabe? Aquele velho, com muita humildade, tirou seu chapeuzinho e se apresentou. Muito prazer, meu nome é Henry Ford. Fui eu quem criei esse negócio. Fui eu quem projetei. Fui eu quem fiz o primeiro automóvel. É por isso que eu sei como as coisas funcionam. Existem tantas ideias sobre o que é, sobre como se deve ser em uma igreja, como as coisas devem funcionar. Há muitas ideias mirabolantes, há muitas ideias modernas. Mas se a gente quer saber como as coisas funcionam, se a gente quer ser como uma comunidade cativante, a gente tem que buscar ao conhecedor, o Criador de todas as coisas, e esse é Deus. Por isso eu quero convidar você a se colocar em pé, e vamos buscar esse Deus e dizer, Deus, muito obrigado. Ajuda-me, Senhor, a compreender as coisas, porque eu não compreendo. E muitas vezes eu sou arrogante no meu lidar contigo, Senhor. Me ajuda, me abençoa e direciona a minha vida. Abaixe sua cabeça. O que Deus fala ao teu coração? O que Deus fala ao teu coração? Em oração, busque o Senhor.